Querido, eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor. O livro é Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. E diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te bendizemos, e sabemos, ó Pai querido, que a tua graça, ela está entre nós. E eu peço, ó Pai querido, que o Senhor fale conosco pela tua palavra, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, a fim de que possamos, ó Pai, termos hoje um momento especial contigo. Não que os demais cultos não sejam, mas que o Senhor venha nos revelar coisas novas e grandes que a gente ainda não sabe. Eu te agradeço em nome de Jesus. Querido, você sabia que muitas das vezes prisões se levantam acerca da tua vida, contra os teus passos e o teu ministério, contra a tua casa? Prisões se levantam de forma para querer te limitar. E olhamos e vemos aqui o que João está dizendo, que ele fora preso porque ele era uma ameaça acerca do testemunho vivo de Jesus Cristo. Amado, não são poucas as vezes que a gente vai se encontrar num momento de prisão. E aqui nós podemos falar acerca de João indo para a ilha de Pátimos, um lugar onde era mandado pessoas perigosas, pessoas que tinham um nível de periculosidade muito alto. E aí eu faço uma pergunta para você: qual era o risco que João trazia no caso dele, por ser uma testemunha ocular? Irmão, se você for ver o que fizeram com João até antes dele chegar aqui, a vida dele não foi tão sossegada da forma como que a gente às vezes acha. Mas ele foi testemunha ocular e ele andou ao lado de Jesus, ele viu os milagres, ele viu a graça, e em nenhum momento ele abriu a sua boca para negar aquilo que ele presenciou. E eu posso dizer a vocês, queridos, que se Cristo não fosse real acerca do testemunho desses grandes homens da palavra do Senhor, nenhum deles daria sua própria vida por uma mentira. Todos esses que foram mortos através de mortes que traziam tortura, não abriram mão, não negaram a verdade de Cristo, porque sabiam que ele era real. E agora ele era visto como uma ameaça, porque ele andou com Jesus e agora podia dizer aonde fosse acerca do reino, acerca da verdade, acerca da palavra que liberta. Perceba, querido, que quando nós falamos acerca das lutas, estamos falando durante esses propósitos sobre correntes, falando sobre muros, correntes que vêm nos aprisionar, muros que vêm nos impedir de nós conseguirmos chegar diante daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, ou até mesmo questões que estão ligadas aos nossos sonhos, ou as promessas. E nós começamos a olhar e ver que a perseguição que passa a vir contra as nossas vidas, sendo elas estimuladas por uma condição espiritual, onde aprendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra hostes e potestades do mal. O inferno, ele se levanta assim, usando de pessoas, de autoridades e de influências, para quem sabe nos amarrar, para quem sabe nos prender. Entretanto, a palavra do Senhor, que nos traz hoje esse entendimento, e fala que João estava na ilha de Pátimos, e Pátimos, eu não me lembro agora com certeza, mas era uma ilha pequena, muito pequena. Ela tinha 13 quilômetros por 6, se eu não me engano, mas não quero que você se prenda a isso, mas era uma ilha muito pequena, e essa ilha ela era toda murada, para que aqueles que também estavam lá não pudessem fugir de lá, não viessem a escapar de lá. Amado,
Deus, ele tem propósito na minha vida e na tua vida. E não é o lugar que faz o cristão, mas é a palavra que está dentro do cristão que faz o lugar. Quando Paulo e Silas foram lançados na prisão, diz a palavra que eles louvavam e eles pregavam. Enquanto acharam que iam calar ele estava abrindo uma célula lá dentro daquela prisão, louvando e bendizendo o nome do Senhor, a ponto de chegar próximo à meia-noite e as trancas se abrirem, um terremoto vir, e era o momento onde a graça do Senhor estava sendo manifesta ali de uma forma sobrenatural. Às vezes a gente está sendo levado à prisão em algumas questões da nossa vida, e aqui agora eu não quero falar sobre Patmos, uma prisão física com muros, ou uma ilha desse tamanho, uma ilha menor, mas eu quero trazer isso para os dias de hoje, acerca de situações que nos aprisionam, que muitas vezes nos aprisionam na nossa mente, aprisionam no nosso coração. Patmos representa um lugar de morte, Patmos representa um lugar onde as pessoas de risco, periculosidade eram enviadas para lá, e a sentença literal era morte. Pode ser que o adversário da tua alma tenha tentado criar prisões a fim de matar os teus sonhos, matar o teu ministério, impedir que você continuasse a orar crendo que a misericórdia de Deus ela vai ser manifesta na tua vida, porque ele achou que colocando você dentro de algum tipo de prisão, ele ia te calar. Amado, se a palavra de Deus ela está dentro da tua vida, se a palavra de Deus ela está dentro do teu coração, se a palavra de Deus está dentro da tua mente, não tem muros, não tem correntes, não tem ilha, não tem nada que possa impedir que o louvor saia da tua boca, que a palavra seja proclamada e que você possa continuar glorificando o nome do Senhor, indiferente do lugar que você estiver. Quando nós falamos acerca de Paulo, podemos falar também Paulo sobre a carta aos Romanos 7,14, onde ele fala sobre as suas limitações, que aquilo que ele queria fazer, que era o bem, ele não conseguia, mas o mal, quando ele ia ver, ele já estava fazendo ou já tinha feito. Paulo, um homem diferenciado, chamado no momento que ele era perseguidor e foi transformado agora em perseguido. E tem gente que fala, né? Eu não vou mudar, aquele nunca muda, não, isso não tem jeito. Não, vai ver Paulo o que aconteceu com ele, quem ele era e o que ele se transformou. Agora estamos vendo Paulo falando que o bem que ele quer fazer ele não consegue. A Bíblia também nos relata na sequência e fala que ele tinha um espinho na carne, e o Senhor já tinha dito para ele: Paulo, a minha graça te basta na sua angústia e na sua aflição. Paulo, quando você está fraco é que você está forte. Presta atenção, porque eu, o Senhor, não vou tirar esse espinho da tua carne não. Ele vai continuar aí, porque ele continua fazendo a obra que eu desejo que ele faça. E Paulo, ele chorava em oração, ele lamentava em oração, porque aquilo é como se fosse uma prisão para ele. Se você, querido, se permitir ler depois livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, você vai ver que Salomão, um dos homens mais sábios da palavra do Senhor, ele consegue trazer em um versículo, para que nós venhamos refletir a respeito, que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acredita, é o que você é. Você vai ver pela questão dos dias de hoje, atrelado à psicologia, que eles tentam trazer algumas questões literais, falando sobre alguns segredos, pensar positivo. Existe um livro chamado até O Segredo, que você tem que falar coisas boas para atrair coisas boas. Entre outras, eu quero poder dizer para você, meu amado, em nome de Jesus, nós já temos a palavra de Deus como base para as nossas vidas, onde o Senhor, Ele fala conosco nessa noite. Eu não sei o que tem passado na tua mente e de que forma você tem vivenciado essas lutas. Se você tem sentado e chorado e quem sabe dito, ó dia, ó céus, ó azar. Mas se você tem
se permitido ouvir a palavra de Deus que tem trazido por esses dias, para que você se esforce, para que você venha lutar, para que você venha acreditar, para que você venha profetizar sobre toda e qualquer situação, porque o Senhor é contigo. Ele fala hoje para você: levanta a tua cabeça e te anima, traz na tua memória aquilo que te dá esperança, faz com que os teus pensamentos sejam ligados direto ao trono da graça. Não se preocupa com aquilo que te acusa, com aquilo que te prende, com aquilo a qual o inferno muitas das vezes tem lançado na tua alma, a fim de te desmerecer. O Senhor nos trouxe hoje aqui para poder dizer o que é que você tem pensado ao seu respeito. A palavra nos ensina e diz, Ele, o Senhor, dizendo: eis que eu sei o que eu tenho pensado sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que vos desejais. Se Deus está pensando por você, querido, e está dizendo que é Ele quem está cuidando, aprenda a descansar o teu coração. É difícil? É, mas é um exercício. É a forma qual os cristãos têm de poder se juntar, geralmente nos domingos, nas terças, ou nos dias que Ele nos permite, para que nós possamos dar força uns aos outros, sendo igreja, como ovelhas de um só pastor, onde Ele nos permite poder trocarmos testemunhos e falar acerca daquilo que nós já vivenciamos, acerca de todas as experiências que nós já tivemos. Isso testifica. Quando paramos e analisamos a forma com que os dias de hoje se acomete, o mundo está aí de uma forma translocada, se podemos assim dizer. As pessoas, elas estão cada vez mais sendo subjugadas pelas redes sociais, pelas informações que chegam. Elas estão cada vez mais desesperadas, ou elas querem de alguma forma chamar a atenção, parecer aquilo que elas não são, porque elas estão buscando uma certa aprovação que elas não têm, ou elas vão buscar, quem sabe, dentro de aplicativos, companhias e companheiros, a fim de poder massagear o seu ego, como se estivesse olhando um catálogo de oportunidade, daquilo a qual Deus não se agrada, mas que a carne, ela treme e ela deseja. O sistema dopaminérgico fica ali esperando e leva as pessoas exatamente a andarem por impulso, e aí elas começam a comparar as suas vidas com as vidas de outras. E aí você vai ver influencers digitais, e você vai ver tantas pessoas que se autodenominam em alguma coisa, e os réis mortais ficam lá olhando e se sentindo inferiorizado. Você já viu, por exemplo, aquela doença, a anorexia? Ela para de comer, porque a forma com que ela tem na mente, ela se enxerga. E a pessoa, ela já está magra, ressequida, mas ela ainda acha que ela tem que emagrecer mais. A gente sabe que é necessário a busca de uma ajuda médica, quem sabe com um remédio, quem sabe uma terapia. Sim, e por que não? Isso não tem problema nenhum. Mas é necessário a gente saber que existem coisas que não são para nós. E muitas vezes nós ficamos desejosos, ficamos olhando a grama do vizinho, ficamos deixando nossa mente aberta, onde o inferno está entrando e lançando setas, e nos fazendo sofrer. Ah, fulano foi para Miami, ah, eu queria tanto. Fulano foi para Paris, eu queria tanto. Irmão, a gente tem que começar a aprender a viver bem com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Ele providenciou para mim e para você. Porque se você passar a ficar vivendo na expectativa do outro, se você ficar vivendo na expectativa daquilo que, eu queria tanto, esquece, irmão. Busca aquilo que é vontade de Deus para a tua vida. Busca viver o melhor no teu casamento, busca viver o melhor no teu trabalho, busca viver o melhor no seu dia a dia. A palavra nos ensina, tudo que você fizer para o teu irmão, faça como se para Deus você o fizesse. Quando você vai fazer algo para Deus, irmão, você vai fazer de todo o coração. Você não vai esperar nada em troca. Você não vai fazer errado, porque você sabe que os olhos dele estão em todos os lugares a contemplar os bons e os maus. Querido, cuidado com os teus pensamentos, para que você não venha a ser escravo da depressão. Cuidado com os teus pensamentos, para que você não venha a viver preso num Patmos, que assim podemos chamar, da síndrome do pânico. Num Patmos, quem sabe, de situações que estão te aprisionando, estão te impossibilitando de você continuar sonhando, porque você só está enxergando problema, problema e problema.
Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, nessa noite, presta atenção e abre bem os teus ouvidos. Pátimos, o lugar de morte, o lugar onde a sentença era decretada. A unção de Deus estava sobre o seu servo. Deus não tirou ele de lá em carne e osso, mas tirou ele de lá em espírito, em um arrebatamento. Querido, o Senhor está trazendo para mim e para você essa palavra. Pátimos não vai segurar a promessa dele na tua vida, não. Pátimos não vai te impedir de você vivenciar os sonhos de Deus, não. Se você for parar para analisar as cartas de maior escrita, de maior contexto, de maior profundidade, todas essas do Novo Testamento, elas foram escritas por homens de Deus que estavam presos. E eu não sei, querido, o que é que está te prendendo, mas o Senhor está dizendo, você vai escrever uma música nova. No meio dessa prisão, você vai escrever um cântico novo. O Senhor está dizendo, no meio dessa situação, Deus vai te dar coisas novas e profundas que outros não têm, ou que vai se encaixar com aquilo que Ele tem para o reino, porque para você é algo diferente que é para mim. Onde estamos juntos entre nós, Ele está. Não precisa ser para todo mundo igual. João chega diante da presença dele, do Alfa e do Ômega. Ele chega diante da presença do seu Senhor. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele diz, no capítulo 1, no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e a paz seja convosco por parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Querido, Jesus é o primogênito dos mortos, sabe por quê? Ele foi o único que morreu, ressuscitou, e agora, com o seu corpo glorificado, estava tendo um particular com o seu servo. Ah, pastor, não teve outros que morreram e ressuscitaram? Lógico que teve. Lázaro morreu e ressuscitou. Você vai ver que no momento que Jesus entrega o seu espírito nas mãos de Deus, as sepulturas se abrem e mortos, os santos do Senhor saem a andar pelo meio da cidade. Você vai ver o filho da viúva de Naim. Você vai ver aquele homem que foi jogado em cima dos ossos de Eliseu. Existem vários momentos que a palavra de Deus fala do Antigo Testamento ao Novo Testamento sobre a ressurreição, pessoas que foram ressuscitadas, entretanto morreram de novo. Jesus não, esse morreu, ressuscitou e vivo está, com o seu corpo em glória, conforme diz aqui João, a forma com que ele viu. Ele começa a falar sobre os seus pés como um bronze, ele começa a falar sobre os seus olhos de fogo, ele fala sobre o seu cabelo branco, aí ele fala sobre a lã, ele fala, não, mais do que a lã, é branco como a neve. Aí ele fala sobre a sua boca que tem uma espada de 2 fios, aí ele começa, querido, trazer detalhes, mas até esse exato momento, ele ainda não tinha reconhecido quem era. Olha que ele não estava em carne, mas ele estava em um arrebatamento de espírito. A carne dele estava em Pátimos, o espírito foi levado diante da presença do Senhor. Jesus se apresenta a ele e ele não o reconhece, porque ele estava com o seu corpo glorificado. E aí ele fala, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou aquele que estive com você, João. Eu sou aquele que você viu, João. Agora você não está me reconhecendo, mas sou eu, João. Olha aqui na minha mão. Aqui vem a palavra para as 7 igrejas, conforme a leitura. E aqui não é o ponto onde nós vamos nos apegar. Às vezes você acha que você está solto, né, irmão? E tem tanta gente por aí que está mais presa do que se imagina. Existem prisões, amados, onde só a graça de Deus para nos livrar. Existem prisões onde essa palavra está falando no meu e no teu coração, que Ele está se encarregando
acerca da tua vida e da minha vida, e Ele vai trazer uma revelação nova e diferente, aonde nesse particular com Ele, você vai começar a compreender e entender coisas que até hoje ainda estavam em oculto aos teus olhos. Era promessa, era dádiva, mas você ainda não tinha conseguido ver. O Senhor está dizendo hoje para você, essas prisões que nós enfrentamos, essas prisões que têm se levantado a fim de querer te prender, elas não vão de forma alguma impedir que a graça de Deus venha a ser revelada sobre a tua vida. Hoje o Senhor está te trazendo essa condição para poder animar o teu coração, animar a tua alma, para você levantar a tua cabeça e poder continuar crendo que Ele vive, Ele reina e Ele está cuidando de todas as coisas acerca da minha vida e da tua vida. Nós estamos sendo tirados do meio dessa prisão para podermos viver algo sobrenatural de Deus. O Senhor está dizendo para mim e para você, no meio dessa prisão, não importa se é uma prisão, quem sabe, de uma condição que a tua alma não consegue se libertar, o bem que eu quero eu não faço. Irmãos, às vezes a gente começa de uma forma achando que está fazendo certo, e quando a gente vai ver, a nossa boca está falando mais do que devia, o tom muda. Às vezes a gente está machucando alguém, irmão, e a gente fica... O Senhor está falando hoje, eu vou te mostrar coisas novas, para que possa haver mudança de dentro para fora, para que você possa enxergar aquilo que você não estava enxergando. Você olha e vê que quando ele se depara com a glória de Cristo, ele cai ao chão como se desmaiado. Espera aí, irmão, ele não estava em carne. A presença de Deus é tamanha que não tem como, irmão, continuar de pé nem de forma espiritual. Diz a palavra que ele caiu sobre os seus próprios joelhos, mas o Senhor veio com a sua mão direita e tocou. Você está aí vivendo uma situação terrível. Parece que os dias estão te sufocando cada vez mais. Parece que Patmos é o lugar onde vai ser os seus últimos dias de vida. O Senhor está mandando te dizer, não vão. Patmos vai ser o momento onde você vai poder lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito ao seu respeito, dos livramentos, dos momentos de intimidade. Você é uma arma potente nas mãos de Deus. Você é uma arma potente contra o inferno. E tudo que Ele quer é te calar e fazer você se perder nos teus próprios sentimentos, nos teus próprios pensamentos, para que você perca a esperança, para que você venha se questionar se valeu mesmo a pena, se até aqui realmente é misericórdia ou não é. Não importa o Patmos. Paulo, quando ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando de uma sentença que era trazida e era dada a alguém que cometesse homicídio à época. Os romanos sabiam bem como torturar. Eles pegavam e traziam um morto e amarravam aquele morto de frente e deixava o morto junto com aquele que havia cometido o crime no deserto, debaixo de sol escaldante. O percentual de sobrevivência ali era mínimo, irmão. Sabe por quê? Era amarrado cara com cara, boca com boca, corpo com corpo. E na medida com que o corpo daquele morto ia se putrefando, os gases que saíam de dentro daquele corpo, amarrado sobre o corpo daquele que estava sentenciado à morte, era sufocante. E aí, sem você se atentar, começava a definhar junto. O corpo em estado de putrefação, ele ia se deteriorando e infeccionando o teu. Não era só por falta de água, não era só por falta de comida, mas era um morto que você estava amarrado a ele, que fazia você morrer. Paulo, ele fala sobre o homem carnal e a forma como ele buscava ser transformado pelo Senhor. Quantas das vezes nós estamos carregando sentenças de morte na nossa vida? Nós estamos carregando coisas do passado na nossa alma. Irmãos,
A cruz é suficiente para poder aniquilar toda a obra e maldade do inferno. Ah, pastor, maldição hereditária, ela existe. Eu vou dizer para você, existe a consequência daquilo que é hereditário. Mas a partir do momento que Jesus morre na cruz, ele leva sobre si todo o pecado. Ele leva sobre si toda a condição da maldade. Ele leva sobre si, porque o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ele leva sobre si toda a maldição hereditária. Irmão, não tem o que você possa fazer para tentar se livrar daquilo que está atrelado à tua natureza adâmica, porque nós carregamos sobre nós a condição do pecado, e o pecado nós herdamos através do pecado de Adão e Eva. Mas assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também por um homem nós fomos libertos. Se Cristo vos libertar, você verdadeiramente será livre. Se Ele não te libertar, irmão, aí você tem um problema. Mas Ele está dizendo para você, você é livre. Para de carregar o teu passado, para de carregar essas amarguras na tua alma. Começa a se permitir a ouvir o que Deus pensa ao seu respeito. Começa a se permitir a receber do Senhor o que a palavra tem para poder te trazer esperança. Para de procurar nos homens aquilo que eles não têm para poder te dar. O Senhor está dizendo, eu hoje vou tirar você desse Patmos de uma vez por todas. Não importa onde estiver essa prisão de morte contra a tua vida, o Senhor está indo te buscar. Ele está indo te buscar. E ó, irmão, quero dizer para você, foi revelado todo o livro de Apocalipse para João, e João foi escrevendo, e foi escrevendo, e foi escrevendo, e foi escrevendo, até o momento onde o império do homem cai, e Patmos deixa de ser uma prisão. E diz a palavra do Senhor que João teve uma morte natural, morreu de velhice. O que é que preocupa a tua alma hoje? Deus está no meio dessa situação dizendo para você, estou te trazendo esperança. Eu estou te tirando do centro desse furacão e te mostrando portas sendo abertas. Eu estou te tirando do meio dessa situação de turbulência, desse momento aí de perturbação, esse momento de, irmão, que desespero, que aflição. O Senhor está dizendo para você, acalma, aquieta a tua alma, porque Ele está vindo te revelar coisas novas. Patmos não é o teu fim. Patmos é o lugar onde Deus está permitindo que você seja reconstruído, que você receba novos desígnios da parte do Senhor, e através de tudo aquilo que você está vivenciando, vai ser testemunho para a tua vida. Patmos não é o fim da tua história. Patmos não é o fim da tua história. É no Patmos que você vai receber dádivas da parte do Senhor, livramento, justiça, graça, misericórdia. E não importa se a tua alma entrou aqui abatida, se ela entrou aqui desesperada, os muros não vão segurar a presença de Deus na tua vida. Os muros, as cadeias, as correntes, as setas, seja lá o nome que for, pode ser que você esteja aprisionado hoje por questões medicamentosas e você se sente dependente disso. Pode ser que você se sinta limitado e você não quer aceitar. Mas calma, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus deixou o médico da terra, querido, o dom da ciência foi dado a ele, e você está sendo medicada por um profissional, não entenda isso como uma prisão, mas como um momento onde Deus está permitindo que você se restaure, que as coisas entrem de volta no lugar. Isso não é eterno, não. Isso não é eterno. Pode ser que você esteja vivenciando situações onde você não está vendo saída para o momento onde você passa.
E você foi lançado dentro desse aprisionamento. Só porque você é testemunho ocular daquilo que Deus tem feito na tua casa. Hoje o Senhor manda essa palavra para mim e para você. Eu te justifico perante os homens. Eu te justifico perante os teus acusadores. Eu te justifico perante os céus e perante os homens. Eu te justifico. Porque algo grande e novo está chegando na tua vida agora. A partir de agora eu profetizo que algo grande e novo está vindo do Senhor para a tua casa. Que Ele está abrindo as janelas dos céus e mudando o teu entendimento. Está te dando uma visão diferente daquilo que você está vivenciando. E Ele está falando para você: as cadeias não vão te segurar, os muros não vão te impedir, porque a minha glória sobre a tua vida é o que vale. Diga ao fraco: eu sou forte. Não importa como você estava se vendo antes de chegar aqui, comece a se ver como um campeão. Comece a se ver como um homem e uma mulher chamada pelo Senhor para fazer a diferença por onde você for. Não se preocupando com o lugar onde você está, mas com aquilo que está dentro do teu coração. Que a palavra viva, que é verdade, possa transformar os teus dias e os teus caminhos, e tudo aquilo que você busca diante do Senhor, você possa começar a ver e viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém. Se coloca de pé. As cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Quem não veio, perdeu. Mas eu quero falar para você, em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Irmã, você aqui. De repente você começou a ter umas batedeiras no coração, uns tremelique, uns alvoroços, e você não sabe de onde vem isso, para onde vai, e o teu coração está desesperado. Senhor, eu não quero ficar dependente de remédio. Senhor, eu não quero ficar dependente dessa situação. Mas o Senhor está dizendo para você: Patmos cai da tua vida, mas Ele está permitindo que por um tempo você venha se permitir ser tratada, para equilibrar os teus dias. Isso não é definitivo, isso é passageiro. Põe paz no teu coração, porque você entrou aqui. Senhor, eu não quero essa cadeia, eu não quero essas correntes. E o Senhor está falando para você: eu estou te tirando por cima. Eu estou te tirando por cima, mas descansa o teu coração, porque isso é temporal e passageiro. Deus está colocando as coisas no lugar. Essa medicação veio para poder te restabelecer, para você não ficar em cima da cama, para você não se sentir ali, querida. Isso é disfunção química, onde o Senhor está dizendo hoje para você: aquilo que os teus olhos te perturbavam o coração, sou eu que estou cuidando, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou mexendo. E para você poder suportar, calma, que Patmos não é o fim, é só a passagem. Glória a Deus. Nando, Patmos na sua vida vai te dar louvores. As prisões estão caindo por terra. Eu vejo uma caneta na tua mão sendo assinado algo aí. Muito em breve, se já não foi. E o Senhor manda dizer para você: as prisões estão caindo. E vem um cântico novo na tua boca.
E é no meio do Patmos. É Ele que vai revelar para você. É Ele que vai trazer para você. Alegra o teu coração. Porque Deus não te livrou de tudo que Ele livrou para você morrer em Patmos, não. Não tem muro que te segura. Não vai ter muro que te segura. Pode ser que os homens coloquem, Deus tira. Glória a Deus. Glorifica a Deus aí, irmão. Patmos está caindo por terra essa noite. Ah, querido, Patmos está caindo por terra nessa noite. É o Senhor quem está tratando na minha vida e na tua vida. Alegra o teu coração, Rena. Alegra o teu coração, Rena. Alegra o teu coração, Rena. Os muros de Patmos se levantaram aí. Ah, é uma coisa em cima da outra, e quando é outra é uma em cima, e vai, e sobe, e desce, e toma, e vai para lá, e vai para cá. O Senhor manda essa palavra para você. Foi Ele que te chamou, te escolheu, te separou. Por que Ele ia deixar de te honrar agora? Aquieta o teu coração, porque essa obra é do Senhor. Ele vai te revelar coisas grandes, coisas diferentes. Você vai começar a ver, e ainda que você não entenda, é o Senhor falando com você. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Às vezes dá uma vontade de chorar aí, e homem não chora, chora sim. Chora, nem que for no chuveiro, mas chora. João olha para aquele a qual ele não reconhece, que ele andou do lado de 3 anos e meio. Ele não reconheceu, porque ele estava com o corpo ali, glorificado. Ele olhava, ele via chamas de fogo saindo dos seus olhos. Ele via os seus cabelos brancos como lã, não, como a neve. E ele tentava colocar ali o que ele via. Vai ter coisa que você vai ver e não vai entender, mas é a graça de Deus falando para você, calma, porque você ainda vai escrever muita coisa para muita gente ainda. Você crê que o Senhor está aqui, querido? Você crê que o Senhor está trabalhando no nosso meio? Você crê que Ele está falando comigo e com você? Esses Patmos que nós enfrentamos aí, é passagem. Esses Patmos que nós enfrentamos aí, é passagem. É só um momento. Deus pode ter permitido que você entrasse dentro do Patmos, mas não é para você morrer lá. É para Ele tratar com você, porque através de você vem muita coisa aí. Se João não ficasse na ilha de Patmos, ele não teria tido essa revelação da forma como ele teve para poder escrever e deixar catalogado para mim e para você. Você vai escrever uma nova história para a tua família. Você vai escrever uma nova história dos teus dias. Deus tem um tempo novo a partir de você para começar algo tremendo. Para de pensar diferente. Para de se permitir ficar remoendo coisas do teu passado. Olha para o céu, que é de onde vem o teu socorro. É da onde o Senhor quer te levar, para você ver coisas novas e grandes. Aquieta a tua alma e deixa o Senhor falar com você nessa noite.